Maravilhoso Deus e eterno Pai, estamos em Tua presença de coração aberto e aqui viemos para receber a orientação que vem do alto. Ó Deus, clamamos por Tua palavra revelada, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Abrimos o coração para com alegria receber a Tua palavra. Espírito Santo, tenha total liberdade. Precisamos da sabedoria que vem do alto, que é pura e tratável. Revele-se a nós, Senhor. Clamamos por Tua direção e adoramos o Teu nome e nos rendemos nesta hora aos Teus pés e reconhecemos que não temos outro bem além de Ti. Oh Senhor Jesus Cristo, escolhemos a melhor parte, prostrados aos Teus pés, queremos aprender mais do Senhor, do que és manso e humilde de coração. Oh, é a sua hora de rasgar o coração. Não seja tímido, diga a Ele: eu quero a Tua palavra, eu quero a sabedoria que vem de Ti, Senhor. Tua palavra diz que é com sabedoria que se edifica a casa. Clamamos por sabedoria. Pai, o nosso coração se abre. Levante suas mãos e diga: Senhor Jesus, meu coração se abre para com alegria receber a Tua palavra. Fala, Senhor, Teu servo te ouve. Diga amém. Vamos aplaudir bem forte o Pai, o Filho e o Espírito de Deus. Glória a Deus. Amém. Boa noite, irmãos. A graça e a paz de Cristo. Tudo bem? Vamos sentar em nome do Senhor Jesus. Você trouxe a sua espada aí, a sua Bíblia Sagrada? Abrem a sua Bíblia. Bom, antes deixa eu me apresentar aqui, para quem não me conhece, né? Sou o pastor João Câmara. Eu não sou parente dos Câmaras lá de Manaus, não, tá? Que tem os fundadores da Igreja Assembleia de Deus lá em Manaus, que é a família Câmara, né? É lá o Dan Câmara, os Câmaras lá, né? Não tem nada a ver, não. Não sei, diz que meu avô é descendente de índio, né? Mas, enfim, Deus tem uma palavra, irmão, boa para todos nós. E daqui a pouco nós vamos entregar algo também para você. Vamos fazer uma dinâmica muito abençoada. Jeremias capítulo 2, abra aí a sua Bíblia. Pode entregar depois, agora não, no final da palavra. Jeremias capítulo 2. O Senhor Deus aqui, irmãos, estava falando com o povo de Israel, porque o povo que Deus tirou do Egito, nós conhecemos a história, e o povo que Deus sempre quis e até hoje quer, né? Levar a terra prometida. No caso, hoje a terra prometida é a eternidade. E esse povo, infelizmente, eles fizeram algo terrível, viraram as costas para Deus. A verdade, Israel, o povo que habitava em Judá, eles trocaram o bom pelo mal. E aí Deus, como sempre, levantando profetas para mostrar a direção que deveriam fazer. Presta bem atenção. Jeremias 2, versículo 20. Quando eu já muito quebrava o teu jugo e rompia as tuas algemas, dizias tu: nunca mais transgredirei. Contudo, em todo o outeiro alto e baixo e debaixo de toda árvore verde te andas encurvando e corrompendo. Eu mesmo te plantei como vide excelente, uma semente inteiramente fiel. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada e vide estranha? O que aconteceu? O Senhor Deus aqui, irmãos, dizendo: olha, foi eu quem quebrantei, foi eu que quebrei as tuas algemas, tirei o teu jugo, rompi as algemas, te libertei. E você, Israel, disse para mim que nunca mais ia transgredir, nunca mais iria pecar. Portanto, você não cumpriu com esse voto, voltou a transgredir, voltou a se curvar, me trocou por Baal. Aí o versículo 22, versículo 21, eu mesmo te plantei. Foi o Senhor Deus que nos plantou, irmão. Eu mesmo te plantei como vide excelente, uma semente inteiramente fiel. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada? Isso aconteceu com Israel.
Deus plantou Israel, o povo dele, como uma planta excelente, uma vide, nós somos enxertados, né, na videira. Deus plantou como uma videira excelente, uma planta excelente, fiel, mas o tempo se passou e Israel se tornou para Deus uma planta degenerada. Se nós não vigiarmos, acontece conosco. O que é degenerar? É perder as qualidades que nós tínhamos na nossa origem. Degenerar é perder as origens primitivas, traduzindo para a Bíblia, né? Degenerar é perder o primeiro amor. Começaram bem, era uma vide excelente, inteiramente fiel, mas o tempo foi se passando e ao invés de permanecerem fiéis, ao invés de permanecerem no caminho mais excelente, que é o caminho do Senhor, tiraram os olhos de Deus, olharam para outras nações, foram praticar o pecado de murmuração, murmuração trouxe a idolatria a prostituição, e aí se tornaram essa árvore, essa planta degenerada. E vide estranha. A Bíblia fala sobre o filho estranho. Se nós não vigiarmos, o tempo passa, isso acontece. Mas por que aconteceu com eles? Porque tiraram os olhos do Senhor, porque fizeram uma troca. Eles trocaram o Senhor, o manancial das águas, por coisas erradas, irmão. Aí eu fiquei meditando nessa palavra e pensei num monte de coisas. Peraí, a minha origem, quando eu comecei, conversava com o pastor Mauri, na época de Bangu, aquele primeiro amor nosso, né? As origens, os louvores, a preparação da mensagem, o louvor que o grupo de louvor ia cantar, tinha que ser de acordo com aquela mensagem, o pastor ia lá, ó, vou pregar sobre isso, canta um louvor que se encaixe. A roupa, irmão, de se preparar para ir para o culto. Aí eu pedi ao irmão algo emprestado, cadê o Igor? Pega aqui. Aí quando eu comecei a pensar, irmão, no primeiro amor, aí eu comecei a comparar as coisas do exército. Tem algum militar aqui? Quem sabe o que é isso aqui? A pastor Maurinho sabe muito bem, né? Tem algum militar aqui? Qual o nome disso aqui? Qual o nome disso aqui? Aí eu fiquei, segura aqui, irmão. Eu fiquei pensando. Quando eu estava no exército, como é que tinha que ser o coturno, irmão? Nós passávamos graxa, não sei se alguém fazia assim, passava muita graxa, depois pegava a vela e ia derretendo a graxa, né? Depois vinha com a meia calça que pegava escondida da esposa, né? Hoje ela vai descobrir, mas pegava a meia calça e tinha que ficar brilhando, irmão. E a farda? Impecável. E a barba? Bem feita. Antes de ir tirar serviço, pastor Herbert lembra disso também, né? Tinha que passar lá cartão de cabelo numa mão, fuzil na outra, era assim? Ainda tinha inspeção lá e vinha. Aí hoje, no exército do Deus vivo, o sapato nem graxa tem. Ah, mas isso não tem nada a ver. Não faz a barba, a camisa. Ah, se tiver que passar, eu passo, tem que passar, não passo. Terno para quê? O tempo vai passando e nós vamos perdendo esse primeiro amor. Vamos perdendo. Eu lembro quando eu era obreiro, o uniforme eu passava no sábado, passava tudo, tinha que ficar impecável. O terno, o tênis, o sapato, engraxava. Aí nós achamos que isso não tem nada a ver, mas tem. Porque Deus olha, o tempo vai passando, aí vai perdendo, irmão. Vai se tornando essa planta degenerada, vai perdendo as qualidades, vai perdendo o primeiro amor, a essência. Obrigado, Igor, pode deixar aqui. Aí nós vamos perdendo isso. Olha o que a Bíblia fala no livro de Eclesiastes, a gente conhece de cor, capítulo 7, Eclesiastes, capítulo 7. Abra aí, por favor. Eclesiastes, capítulo 7. Isso aconteceu, irmãos, com um povo que Deus tirou do Egito, povo que viu tantas maravilhas de Deus, e aconteceu com ele. Mas comigo não acontece, acontece. Será que hoje nós somos aquelas pessoas do primeiro amor? Ainda somos sensíveis à voz de Deus? Aí eu vinha lembrando um monte de coisa do primeiro amor, né? Ia andando, na época que eu fui pastorear em Itaguaí, morava em Bangu. Tinha que pegar o ônibus ali na estação, não sei se ainda tem esse ônibus que vem de Nova Iguaçu, Itaguaí, a expressa, né? Era 5h40 da manhã que eu tinha que pegar o ônibus. Sentava ali, botava a Bíblia com a mochila cheia de roupa e ia sentadinho até Itaguaí. Impressionante que naquela curva para entrar em Itaguaí, na cidade de Itaguaí, bem ali eu sempre acordava. Aí agora se está em casa, irmão, o carro amanhece com o pneu furado, vou ligar para algum irmão, ver se vem me buscar. E olha que eu moro na rua, na igreja. O tempo vai passando e você vai perdendo.
sem perceber, vai se tornando uma planta degenerada. Deus perguntando: poxa, eu plantei você com uma vide excelente, uma planta inteiramente fiel. O tempo passou, Israel, você não é para mim hoje quem foi um dia. Se tornou degenerada, perdeu as qualidades, perdeu o primeiro amor, já é uma pessoa que me serve de qualquer jeito. Aí aqui em Eclesiastes, a gente conhece de cor, capítulo 7, versículo 8, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Quer dizer, o final deveria ser melhor. Hoje eu deveria ser melhor que ontem, e querer amanhã ser melhor que hoje. Ah, não, o tempo vai passando, não, mas eu já sei como fazer. A uniforme, se der U, se não der no U, se der para chegar lá a tal hora, se não der, Deus sabe, mas no passado não era assim, não, eu tenho que chegar cedo, o pastor mandou abrir a igreja às 7, o quê? 6h30 eu vou estar na porta. O tempo passa e nós vamos perdendo essas qualidades. Provérbios, capítulo 4. Provérbios, capítulo 4. Provérbios 4. Se isso aconteceu com aquele povo, irmão, por que não pode acontecer com a gente? É só tirar os olhos de Jesus, começar a olhar para outras coisas, vai esfriando, vai perdendo o primeiro amor, vai perdendo aquela essência, né? Aí começa a olhar para o homem, mas eu acho que... Não. Cada um aqui tem a sua história do primeiro amor, não tem? Como começou, alguns que dormiam na igreja, aquela preocupação com a Santa Ceia, né? De preparar as coisas um dia antes, aí o tempo passa, agora... Isso é perigoso. Provérbios 4, versículo 18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora. Essa é a grande questão, irmão, continuar sendo justo. Nós temos que continuar sendo justo. O que é continuar sendo justo? É continuar fazendo para Deus. E a partir do momento que eu começo a fazer para o homem, acabou. Aí eu vou fazer de qualquer jeito. Se é para fazer para Deus, eu vou fazer com justiça, não é para Deus. Aí a Bíblia vem e diz: mas a vereda, o caminho dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Com Israel foi o contrário. Ao invés de chegarem à perfeição, onde eles chegaram? E nós conhecemos a história, que vários pereceram no deserto, não chegaram à terra prometida. Se tornaram uma planta degenerada. Isaías capítulo 5, olha o que a Bíblia diz. Isaías 5. Isaías capítulo 5, versículo 4. Isaías 5, o versículo é o 4. Que mais se podia fazer a minha vinha, que eu lhe não tenha feito? Olha só, o que Deus podia fazer por nós que Ele não tenha feito? Ele já fez tudo. Primeiro, Ele morreu na cruz do Calvário em nosso lugar, nos colocou o nosso nome no livro da vida. A Bíblia diz que Jesus nos escolheu, foi Ele quem nos escolheu. A sua graça está sobre a nossa vida, Ele nos plantou no seu jardim secreto para sermos essa vide excelente, para sermos uma planta fiel. Diz que mais falta fazer, já fiz tudo. Aí continua aqui dizendo: que mais se podia fazer a minha vinha, que eu lhe não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Está vendo? Nós somos enxertados, irmãos, na videira para produzirmos uvas boas, para sermos pessoas mansas, não bravas. E na época do primeiro amor, estava lembrando, até mendigo, quando víamos na rua, né? Passava assim: meu Deus, esse homem aí precisa se converter. Ou esse mendigo aparece na porta da igreja: irmão, expulsa esse cara, tira isso daqui, esse fedorento. Mas não é uma vida, não é uma alma. Tudo bem se for atrapalhar o culto, aí tem que chegar alguém, mas às vezes é intervalo de culto. Eu conto um caso, na época eu pastoreava em Itaguaí. Passamos lá 7 anos, né? Eu estava na igreja, acho que era uma quinta ou era uma terça, e tinha 1 ou 2 irmãs limpando a igreja. Aí entrou um cidadão, todo tatuado, cheio de cordão de prata no pescoço, nos pulsos, uma roupa estranha, irmão, aqueles andar, sabe aquele andar? Aquelas calças riadas, assim, todo largado.
Quando ele entrou na igreja, na mesma hora, eu na mente falei, está amarrado o demônio de roubo. Está repreendido esse demônio, não vai roubar nada. E eu olhando assim para tudo dentro da igreja, ele está repreendido. Em nome de Jesus, não vai tocar em nada. Entrou, chegou perto de mim. Aí, ô maluco. Eu falei, oi, maluco, é bom? Falei, oi, pois não. Aí, doido, tem pastor aí? Ih, Jesus, e agora? Tem sim. Chama ele lá para mim então, maluco. Pastor sou eu. Tu é pastor? Eu novinho assim, cara. Tu é pastor? Ali sou. E a mente, ó, tá amarrado. Olhando nos olhos, tá amarrado, demônio. Em nome de Jesus, não tocar em nada. Sabe o que eu quero, maluco? Posso sentar? Falei, pode. Aí sentou. Eu só quero que tu ora, maluco. Minha mulher tá aqui no hospital, ó, quase morrendo. Os médicos disseram que se salvar o bebê, ela praticamente está morta. E depois morreu mesmo. É só que tu ora, maluco. Ora, pode orar? Quem disse que eu podia orar? Julgando ele, irmão, pela aparência. Olha só. Só que se você for ver, no começo não era assim. Até a oração. Deus, em nome de Jesus, envia os endemoniados, envia os doentes, os sujos, os perturbados, pessoas problemáticas. Agora só falta a gente orar. Senhor, envia alguém que já foi liberto, curado, próspero, que saiba pregar, que saiba tocar. O tempo passa, isso acontece com a gente. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu lhe não tenha feito? O que Deus não fez, irmão? Já fez tudo. Nos deu o nome de Jesus, que está acima de todo nome, nos deu autoridade, poder, nos plantou na vinha dele, nos enxertou na videira para darmos fruto, nos escolheu, nos comprou. Aí o tempo passa, tudo que Deus quer é que você permaneça sendo aquela planta fiel, excelente, aquela pessoa que prossegue para o alvo olhando só para Ele. Aí tira os olhos de Jesus, começa a olhar para outras coisas. Alguns vão fazer faculdade e já acha que é melhor que o outro começa a prosperar e já acha que o dinheiro vale mais do que o tempo com Deus. O outro já abre mão de estar domingo na igreja. Não, é porque vou ter que trabalhar domingo, pastor, então eu não posso vir domingo. Mas e no começo era assim? Não era, irmão. No começo não era assim. Não abria mão de uma reunião de domingo por nada. Eu lembro que quando eu saí do exército, aí meu pai junto com os amigos, meu pai não, olha, meu pai já era falecido, um amigo, que foi amigo do meu pai no caso, e conseguiu trabalhar na Marinha, lá no Marcílio Dias. Alguém conhece lá o Hospital da Marinha? Aí eu fui para o Marcílio Dias, irmão. Esses esquemas, sabe, por isso que não deu certo, né? Não tinha nada a ver, e fui para lá, mas fiquei um tempo. Aí depois de um tempo lá, fui trabalhar num outro lugar. Fui trabalhar no lugar e trabalhei segunda, trabalhei quarta, quinta, sexta e sábado. Aí no sábado o gerente falou assim, ó, João, quero falar contigo. Depois não, é o seguinte, para a vaga que você veio ocupar, precisamos de 4 funcionários, só tínhamos um há um ano. Eu falei, opa, peraí. E ele está aí trabalhando de domingo a domingo. Você vai trabalhar 2 domingos para ele ter 2 folgas. Aí era o primeiro domingo do mês e a Santa Ceia. Falei, tá bom. Mas falei, tá bom, e fui para casa com aquilo na cabeça. Jesus, eu vou faltar o primeiro domingo, a consagração do dizimista, eu vou faltar a Santa Ceia, porque pega às 10 e sai 10 da noite. E como é que vai ser, Jesus? Fui para casa, falei com a esposa, não vou ficar nesse trabalho não. Minha mãe, outros parentes, você vai sujar sua carteira 4 dias? Eu não vou ficar, Jesus, eu tenho esposa, eu tenho uma filhinha para criar, mas o Senhor vai fazer uma coisa, eu não aceito faltar domingo à casa do Senhor. Não fiquei, irmão. Voltei lá depois para levar a carteira, falaram um monte de coisa. Então tem que fazer uma carta, punho, como você assume isso. E eu faço, escrevo, falo que eu tenho que escrever. Fui escrevendo, assinei, está aqui ó, o dinheiro. Não, eu sei se é um adiantamento, pode ficar. Saí. Uma semana depois, Deus abriu uma porta, fui trabalhar no outro lugar. De segunda a sexta, de 8 da manhã às 3 da tarde. E ainda ganhando melhor. Só que aí, eu não estou mandando você pedir conta do seu trabalho não, tá? Por favor. Não é isso não. Vai chegar aqui amanhã, pastor Maurinho, pedir conta, que o pastor João nada disso, irmão. Mas eu estou mostrando para você que o tempo passa e de repente a gente perde a fé. Hoje mesmo, cedo pela manhã, eu cogitei de nem vir aqui. Ia ligar o pastor Maurinho, minha esposa está ali de prova. Uma dor de cabeça só de um lado, chamada sinusite, né? Que esquisitíssima. Não tem isso não. A doutora fez o raio-x e está começando uma sinusite. Meu Deus, passou a injeção. Eu perguntei para o moço, é para dor? Ele falou, é. Ele deu a injeção e entendi, aí que doeu mesmo. Era para doer mesmo. Aí ele falou, o enfermeiro que ele
moreno bem altão assim, furou lá. Falei, rapaz, era para dor mesmo. Aí passou o remedinho, falei, eu vou ficar em casa, não vou pegar friagem. Falei, não, que está amarrado isso, em nome de Jesus, não aceito isso não. Vamos sim. Pois é. O tempo passa e a gente perde, irmãos, qualidades. Você lembra o dia que você aceitou Jesus, quando você se batizou? Você lembra o dia que você foi evangelizar pela primeira vez? O prazer que você tinha de faxinar a casa de Deus? O prazer que você tinha de servir? Mas aí eu vi que o obreiro fulano, a irmã tal, o pastor não sei quem, eu passei por isso. E daí, irmão? Não importa. Você acha que numa plantação não nasce também erva daninha? Nasce. Mas Jesus está cuidando de você, Ele plantou você ali, para você ser fiel até o fim. Veja se hoje você é, e um dia você foi. E se for aquela mesma pessoa, tem que melhorar. Aí é que ele diz, que mais se podia fazer a minha vinha, que eu lhe não tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. E sabe o que acontece com quem se torna um filho estranho? Quem perde o primeiro amor, irmão, passa a ser motivo de escândalo, irmão. E como consequência, sofre. Aí coloca a culpa em todo mundo. Volta lá em Isaías, em Jeremias, me perdoa. Volta em Jeremias, capítulo 2. Volta em Jeremias, capítulo 2. Aí eu lembro na época que eu passei por uma igreja, né, que o missionário mandou mudar o nome da igreja. Não sei se o pastor Maurinho vai lembrar disso. Igreja de Bangu 2, né? Mandou chamar Segunda Bangu, porque Bangu 2 soava estranho, né? Eu tive problema sério com isso, irmão. Eu fui auxiliar 3 anos e meio lá em Bangu 2, né? Cadê o pastor Saulo? Tá aí, pastor Saulo? Cadê? Lembra, né? Lá em Itaguaí, né? Que às vezes a gente costuma fazer isso, o pastor Moreira deve fazer. O pastor faz isso, né? Quando chega numa igreja, você conta a história da igreja onde você veio, né? Aí lá em Itaguaí eu contava. Não, mano, porque lá em Bangu 2 aconteceu uma situação, porque lá em Bangu... Aí um dia uma senhora virou o pastor Saulo, o pastor João ficou preso quanto tempo? Aí ele veio me contar, eu falei, não, tem que parar com isso. Aí uma vez saiu no jornal lá a matéria, a Igreja da Graça de Bangu 2, aí o missionário não gostou, né? Mandou tirar, não, Segunda Bangu, né? Avenida Santa Cruz, não é isso? Quem conhece lá? Eu lembro, irmão, ali, o pastor Ronaldo, né? A primeira vez que eu abri uma reunião, o microfone até caiu da minha mão. Mas eu lembro ali, foi uma escola, uma faculdade, uma preparação. E eu lembro que o pastor me dava bronca, porque o de obreiro ficava na porta do banheiro. A pessoa usava o banheiro, saía, eu ia lá fiscalizar. Não deu descarga, né, irmão? Eu lavava lá de novo e voltava. Como que você vai no banheiro? Eu falei, meu pastor, não, irmão, você está maluco, irmão? Fica aqui fora. Mas a gente perde isso, irmão. Inclusive lá em Bangu 2, né, pastor Maurício ficou um mês lá em Bangu 2, né? Na igreja, né, irmão, de Bangu 2. Ele ficou um mês lá, auxiliei ele lá, um mês, trabalhei com ele lá, né? Volta aqui, irmãos, então. Jeremias 2, versículo 20 de novo. Quando eu já muito quebrava o teu jugo e rompia as tuas algemas, dizias tu. Lembra o que você diz quando Deus te libertou? Lembra o que você diz quando Deus te livrou, te arrancou do caminho errado e te trouxe uma paz verdadeira? Senhor, nunca mais. Chega, eu não quero mais saber disso. Aí ele diz aqui, dizias tu, nunca mais transgredirei. Contudo, em todo o alteiro e debaixo de toda árvore verde te andas encurvando e corrompendo. Não se corrompa mais. Eu mesmo te plantei como vide excelente. Não foi o homem que te escolheu, não. Foi Deus que te plantou. Não, porque o pastor estava precisando. Não, foi Deus que te escolheu. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Foi Deus que plantou você. Não, o pastor me mandou para lá porque não tinha outro. Não tava... Ele falou para mim que não tinha outro. Pois é, não era para ter outro mesmo, era para ser você. Eu lembro quando o pastor Paulo, nosso líder regional em Bangu, falou para mim, irmão, eu não tenho outra pessoa para mandar para Angra, vai ser você. E quando eu fui, eu falei, Jesus, você só mandou porque não tinha outro, né? Mas não era para ter outro mesmo, não. Foi Deus que plantou você, foi Deus que colocou você. Eu mesmo te plantei como vide excelente, uma semente inteiramente fiel. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada e vide estranha?
Isso acontece também com nós maridos. Quem aqui é marido? No começo era excelente. Até a barba nós fazíamos para deitar do lado da esposa. Não era assim? Pelo menos eu lembro como eu fiz para paquerar, para conquistar minha esposa. Estudamos juntos há alguns anos, né? Depois eu fui morar num lugar diferente. E depois de alguns anos eu reencontrei com a minha esposa. E aí, para conquistar, já viu. A minha família, a câmara, tudo é perna de garça. Sabe o que é perna de garça, né? Perna fina. Então eu botava uma bermuda jeans e depois botava uma calça por cima da bermuda jeans. Ia lá na casa da minha esposa. E fazia a barba, levava o chocolate para ela, um doce. Sempre tinha um presente, né? Eu tinha raiva só da minha sogra, né? Que dava 10 horas, ela falava, pode pegar a reta e ir embora. Não, dona Maria, mas vai embora. Eu até ia, mas eu ia, desgraçada, feliz. Hoje ela é uma mãe para mim. Ama minhas filhas, eu digo que tenho 2 mães, né? As 2 chamam Maria, né? Mas no começo, irmão, do casamento, éramos uma planta excelente. Escovava o dente, passava aquele enxaguante bucal, não era? Pois é. E hoje, será que ainda é? Ainda é uma árvore excelente, se tornou um espinheiro. A esposa vai deitar do lado, parece uma lixa a cara dele. Antes levava para tomar sorvete e tudo, não levava? Quem levava? Ah, não leva mais não? Levava. Hoje a esposa diz, eu queria tomar um sorvete, amor. Abençoada, eu tomo um fechado. Ah, tem gelatina aí, mulher, faz uma gelatina. Eu queria ir no cinema, antes ia. Quem levava a esposa no cinema? Levava, né? O pastor, eu levo. Agora a esposa diz que quer ir no cinema, a gente tem Netflix, faz uma pipoca aí. Pois é. E aí, qual será o fim? Você sabia que existem relacionamentos chegando ao fim por causa disso? Pequenos detalhes. Pessoas se desviando da presença de Deus porque perderam as origens, perderam a essência, o primeiro amor. Aonde vai chegar? Aonde vai chegar? Eu comentava na igreja esses dias, quando a Bíblia mostra lá a história de Israel, Israel que murmurou, falava mal de Moisés, fizeram um montinho contra Moisés, enfim, um monte de coisa errada. Se tornaram idólatras, se entregaram lá aquelas paixões, aquele bezerro, e se flagelavam lá e se prostituíam. Só que a Bíblia diz que eles serviam a Deus. Um tempo eles serviram a Deus. A Bíblia diz que o que está de pé, cuidado, irmão, para que não caia. Deus plantou, mas se a pessoa não vigiar, aí eu acho que agora, para com isso. Aí vem a consequência, não vem? O pecado tem sua consequência. Aí vem a destruição, aí vem o sofrimento, e nós achamos que é Deus nos castigando. Mas aqui tem uma revelação muito linda de Deus. Olha o que diz o versículo 19. A tua malícia não é Deus não. Ele no primeiro amor era sábio, era simples, era inocente. O tempo passou, alguém que um dia foi inocente agora é malicioso. O pastor marcou uma reunião lá, vou correr na frente, vou marcar uma outra aqui para não ter que ir, pelo menos eu tenho como justificar. Que malícia, né? A minha esposa estava falando aí que queria sair tal dia em tal lugar. Já vou trocar minha escala lá no trabalho para não ter que ir, que eu não gosto de ir. Já vou trocar lá para... Se tornou malicioso. Aí vem um sofrimento e começamos a colher, porque o que plantamos, nós colhemos. Aí a culpa é de Deus. Não, não é de Deus não, a culpa é minha. A minha malícia está me castigando. Israel, mas Deus permitiu, Deus os castigou. Não, foi a malícia deles. A tua malícia te castigará, e as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê, que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus, e não teres o meu temor contigo, diz o Senhor Jeová dos exércitos. Que coisa! É amargo deixar o Senhor, não ter um temor do Senhor. Eu comentava esses dias na igreja que temor é parecido com amor. E por quê? Porque tanto o temor quanto o amor, ninguém mostra com palavras, não. São atitudes. Olha a história de Israel, ano após ano.
Nós conhecemos a história de Israel. Falta de temor. Deus o plantou ali para ser uma árvore excelente, inteiramente fiel. Mas não permaneceram fiéis. Olharam para outros povos, desejaram outras coisas. E hoje? O que você deseja? Tem gente que, infelizmente, hoje o alvo dela é o dinheiro. É o sucesso, é a fama, é ser aplaudido. O tempo passou e a pessoa perdeu o primeiro amor. Aquela essência. Entrega para mim, por favor, pastor, o irmão Igor. Entrega lá, os irmãos lá. Eu pedi para entregar para todo mundo isso aqui, ó. Aí nós vamos falar um pouco mais. Mas sabe, o tempo passa, irmão. E a gente perde o primeiro amor. Você lembra de onde Deus lhe tirou, irmão? Eu estava comentando essas coisas do exército, né? Eu lembro que tinha que estar em forma às 7 da manhã. 6 da manhã eu estava no quartel. Não sei se alguém conhece o antigo primeiro RCC, que era na Avenida Brasil, em Deodoro ali. Agora mudou, foi para o Rio Grande do Sul, né? E tinha que chegar cedo. E chegava, irmão. Chegava cedo. Eu lembro que em Itaguaí, cadê o Saulo? O culto de manhã era 7 da manhã, né? Aí tem gente que... Ah não, 7 da manhã está muito cedo. Eu não tinha que estar no quartel às 7. Eu vou fazer barba só 2 vezes na semana. Não é no quartel, todo dia tinha que fazer barba. Tinha mesmo. Todo dia. Tinha alguns quartéis, passava algodãozinho no rosto para ver se estava em dia. Aí o tempo passa, né? Para Deus já não é assim. Né? Recebeu aí? Pega na sua mão a uva e a uva passas. Pega aí. Separa as duas aí, bota uma em cada mão. Põe uma uva em cada mão. Né? E tinha que engraxar o coturno e um monte de coisa, né? E o almoço? Era meia hora para comer. É ruim. Tinha de 5 a 6 minutos para comer. Eu lembro a história de um amigo nosso no quartel chamado Antônio. Antônio, uma benção, aquele rapaz lá, ele nordestino, e tinha um sotaque bem puxado, bem arrastado. E uma vez em forma, né? Tinha o sargento Pedreira e o capitão Corbal. E o capitão Corbal tinha um bigodão bem grandão, ele era gaúcho. Aí o Pedreira virou, o capitão passou por ele, soldado Antônio, você está barbudo. Tô não, senhor, capitão. Você está barbudo, soldado. Tô não, senhor, capitão. Eu estou dizendo que você está barbudo. Mas quem é tu para dizer que eu estou barbudo com esse bigodão na cara? Pedreira, pode prender ele. Foi preso. Não respeitou o capitão, foi preso, irmão. Foi preso. Quer dizer, aí aprendeu a respeitar. Pergunta se depois disso ele está barbudo. Sim, senhor, vou fazer barba de novo. Não quer ser preso de novo. Recebeu aí a uva e a uva passas? Olha para a uva passas. Olha para ela. Sabe por que essa uva ficou assim? Ela passou por um processo de secagem. Sabia? Agora olha para outra uva. Pega a uva passas e fecha a mão com a uva passas assim. Olha para outra uva. Diga assim, eu quero ser assim, Senhor. A mão fechada, levanta para o céu e diga, não assim, seco, insensível. Pois é. Para a gente terminar, vamos para Isaías 5. Que mais se podia fazer a minha vinha, que eu lhe não tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Que coisa, né, irmão? Que tipo de uva você é? Uma uva boa? Uma uva brava? Seca? Que nós somos enxertados na... Pois é. Meu filho gosta muito da uvinha sem caroço. Não sei se alguém gosta, né? Acho que é mais prático, né? Aí tem que tomar cuidado com esse demônio de preguiça. Esse dia eu estava no mercado, minha esposa que me mostrou foi minha filha, tangerina descascada já vendendo. Falei, Jesus, aonde nós vamos parar? Falei, aonde vai parar isso, né? Tangerina descascada. Alguém já viu? Falei, daqui a pouco, como é que pode, né? Já tem feijoada congelada, né? Bota na panela e já... Tomar cuidado com isso, né?
Eu lembro da minha avó lá no Catiri, lá, né? Fazendo feijão na lenha lá. Enfim, irmãos, vamos guardar essa palavra no coração e vamos permanecer no primeiro amor. Se o tempo passou e você se tornou essa planta degenerada, deixou de ser excelente, se o tempo passou e você olhou para coisas que não deveria olhar, voltou a fazer o que não deveria fazer, ainda que você seja essa uva seca, essa uva passas, que passou por esse processo, Deus pode restaurar você hoje. E você pode voltar a ser uma uva boa, boa que Deus pode espremer e dela tirar suco, suco de uva que representa o sangue de Jesus. Deus pode voltar a fazer de você alguém que vai purificar os pecadores. Amém? Amém? Vamos ficar de pé para orarmos a Deus então? Essa uva você pode comer, está limpinha, tá? O Igor garante, ele disse que limpou, passou. Está bem limpinha, tá? A passas há quem não goste, né? Cadê o pastor Mauri? Eu e o pastor Mauri fomos criados lá no Catiri, irmão. Ontem aconteceu uma coisa engraçada lá na igreja, pastor. Tem alguns irmãos aqui de Santa Cruz? Tem? Cadê os irmãos de Santa Cruz? Tem uma turma aí.